Olá pessoal, hoje a nossa proposta de aula é um pouco diferente, tá? Nós vamos analisar a concentração de algumas substâncias, né? Um assunto muito importante dentro da química, que é o estudo das concentrações, só que utilizando um simulador muito conhecido na disciplina de química, na disciplina de física e em matemática, chamado Fit Colorado, tá? Então, vem comigo que nós vamos estudar a concentração das soluções de uma forma mais prática, tá? Você pode acessar aqui o link que eu vou deixar na descrição para ter acesso a essa ferramenta e no seu próprio computador você consegue fazer tudo aquilo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vem comigo. Bom, então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse simulador, tá? Esse simulador no Fit Colorado, tá? Um site muito conhecido, tanto da disciplina de química quanto da disciplina de física, matemática, biologia, tá? Tem algumas simulações e nós vamos tentar utilizar esse simulador para falar sobre concentração de soluções, tá? Eu vou deixar aqui aqui em cima, tá? Um card para mandá-los direto para a aula de concentração de soluções, tá? Também tem uma videoaula, vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo, que fala sobre solubilidade, tá? Então nós vamos trabalhar com alguns sais aqui, e esses sais possuem uma determinada solubilidade, tá? Cada sal se dissolve de uma determinada forma em água. Então a gente precisa analisar como que uma coisa está se dissolvendo, né? Um sal se dissolve em água. Então, para quem também tem curiosidade, quem quiser, até indico, até recomendo, tá? Utiliza esse simulador, entra no site, eu vou deixar o site aqui na descrição desse vídeo e você vai poder utilizá-lo, brincar, simular, utilizar valores aleatórios, enfim, navegar nessa ferramenta que é uma ferramenta muito legal, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos uma torneira, essa torneira a gente pode abrir e você percebe que a quantidade de água dentro desse reservatório vai aumentando, tá? Então aqui você pode controlar a quantidade de água adicionada. A quantidade de água adicionada dentro de um sistema para o estudo de concentração é muito importante, tá? Então, preparar uma solução a uma determinada concentração implica em você conhecer qual é o volume de água que você está adicionando dentro de uma determinada mistura. Será que não é importante você compreender e entender qual é a quantidade de água que você está adicionando para fazer um suco? É muito importante, tá? Senão o suco vai ficar muito diluído. Então essa quantidade de água é extremamente relevante para o estudo das soluções, tá? Logo aqui abaixo a gente pode ter tem uma torneirinha que tira a água, né? Sai essa água que você adicionou. Então se você coloca uma quantidade maior do que aquela que você precisava colocar, você pode tirar aqui e também tem um controle, né? Você consegue tirar bem devagarzinho aqui esse volume de água. Aqui abaixo, nessa parte inferior, a gente tem um quesito muito importante que é a evaporação, tá? Tem uma aula também aqui no canal sobre pressão de vapor. Cada substância tem uma característica importantíssima que é a pressão de vapor, ou seja, as moléculas que estão no estado líquido tendem a sair desse sistema. Esse equilíbrio existente entre a fase líquida e a fase gasosa é chamada de pressão de vapor. Tá? Então, cada substância possui uma determinada pressão de vapor. E se eu aumento aqui a taxa de evaporação, a gente percebe que o volume de líquido aqui dentro desse recipiente está diminuindo. Tudo bem? Então, eu só estou mostrando aqui para vocês um pouco das partes que a gente tem dentro desse simulador. Aqui, nós temos também um instrumento utilizado para determinar a concentração dessa solução, tá? Então basta você arrastar aqui, você consegue transitar com ele em qualquer parte desse recipiente.
Aqui em cima nós temos a possibilidade de utilizar componentes no estado sólido, como é o caso do cloreto de sódio, ou aqui no caso que nós vamos utilizar o cloreto de níquel, tá? Mas tem várias outras substâncias aqui, tá? O suco em pó, nitrato de cobalto 2, cloreto de cobalto, dicromato de potássio, enfim. Você pode utilizar qualquer solução aqui, qualquer sal, tá? E ainda você tem a possibilidade de usar um conta-gota com soluções, tá? Então você vai gotejar algumas soluções aqui dentro desse sistema. Então nós vamos fazer uma simulação, tá? Nós vamos navegar um pouco aqui nessa ferramenta, nesse simulador, tá? E aí a gente vai discutir algumas partes muito importantes dentro desse experimento. Bom, eu vou utilizar aqui, ó, o nitrato de cobalto, tá? O nitrato de cobalto 2 já veio aqui para esse reservatório, né? E agora eu percebo que se eu clicar aqui, ó, e agitar, o cloreto de cobalto, o nitrato de cobalto começa a cair dentro dessa solução. Quanto mais nitrato de cobalto eu coloco, maior fica a concentração ali em cima, tá? Então eu parei de colocar o cloreto de cobalto e eu percebo que essa concentração parou em 2,271 mol por litro, tá? Essa é a concentração dessa solução. E aí eu percebo que, com o passar do tempo, essa solução vai perdendo um pouco do seu volume, vai diminuindo o seu volume. Isso significa que a água que faz parte dessa solução, ela está evaporando. Então, tem uma taxa de evaporação. E aí, quando a evaporação da água acontece, o que está acontecendo com a concentração? Perceba que a concentração está aumentando. Por que ela aumenta? Né? Por que essa concentração está aumentando? Essa concentração está aumentando porque você está diminuindo a proporção de água dentro dessa solução. Então, quanto menor é a quantidade de água nessa parte aqui da evaporação, maior vai ser a concentração do líquido utilizado. Né? No nosso caso, nós estamos utilizando o nitrato de cobalto, tá? Perceba também que a solução está ficando com uma cor mais intensa. Essa cor intensa é a característica e uma evidência, né, de uma concentração elevada. Vamos imaginar que essa solução seria uma solução de sulfato de cobre. Né? O sulfato de cobre em água ele vai ficar com uma coloração azul, azulada. Tá? Quanto menor é a quantidade de água que eu tenho dentro desse sistema, né, partindo da ideia da evaporação dessa água, mais azul vai ficar essa solução. Tá? Então, nesse caso, mais vermelho ficou a solução de nitrato de cobalto. Tá? Vamos remover esse soluto daqui, vamos adicionar um pouquinho mais de água e vamos trocar esse soluto. Vamos colocar aqui, ó, permanganato de potássio. Se eu coloco aqui o permanganato de potássio, percebi que logo ele já ficou roxo, né? Uma cor bem intensa. E a partir de um determinado ponto, perceba que o permanganato de potássio se dissolveu na água, só que em um determinado instante começou a formar um precipitado aqui no fundo desse recipiente. Ou seja, eu atingi o limite da solubilidade desse permanganato de potássio. Então, a partir desse momento, qualquer quantidade de permanganato de potássio que eu coloque aqui, eu vou aumentar a quantidade do saturado ali dentro desse sistema. A concentração, perceba que ela não se altera. Por que a concentração não está alterando se eu estou adicionando cada vez mais o permanganato de potássio? Porque já atingi a solubilidade desse material. Se houvesse uma outra ferramenta aqui dentro desse simulador que utilizasse a temperatura como um critério determinante para estudar as concentrações, eu ia perceber que se eu aumentar a temperatura desse sistema, esse permanganato de potássio que está aqui embaixo começaria a se dissolver, porque a solubilidade do permanganato de potássio
depende também dessa temperatura, tá? Então, são coisas extremamente importantes no estudo das concentrações das substâncias que não podem ser deixadas de lado. Temperatura, a quantidade de água, tá? A solubilidade dos materiais, não só dos sais, né, mas para qualquer outro composto, ok?